Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer uma mensagem que fica em Daniel, capítulo 1, que diz: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, ele decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei.
e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês neste momento é que Deus, ele entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Deus permitiu que Daniel, Ananias, Misael e Azarias e os filhos de Israel fossem levados. Foi Deus que permitiu. Mas não é porque Deus permitiu isso que Deus tentou a Daniel a comer o manjar e a beber do vinho do rei. Então, Deus, ele te coloca no lugar. Deus, ele permite te levarem para um lugar. Deus, ele permite que algo aconteça na sua vida, porque ele tem um plano, ele tem um propósito em cima disso. Deus, ele fez, ele abriu a porta, ele te colocou, ele te levou até aqui. Foi Deus. Mas quando você está lá e vem a tentação, não diga que é Deus que está te tentando. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, não é porque Deus ele fez, porque ele abriu a porta, porque ele te abençoou. É porque essa tentação que está vindo é de Deus. É porque você acha que é de Deus, que Deus está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Deus não te colocou aí para você pecar. Deus não te levou para ir para você pecar. Tem um propósito de você estar aí, sim. Mas você tem que fazer a diferença neste lugar. É para você honrar o nome de Deus. É para que Deus seja louvado e glorificado através da sua vida. Não é para você pecar. Não é para você se contaminar. Então, muitas pessoas estão enganadas, achando porque Deus fez, porque Deus estava no centro, Deus estava no controle de tudo, até aqui. Daqui em diante, entrou a tentação para você se contaminar, não faz parte. Deus não está nesse negócio. Deus é santo. Então, Deus me colocou aqui e agora eu estou passando por isso. Deus me colocou aqui e agora eu estou sendo tentada a pecar. Deus me colocou aqui, agora me sobreveio tudo isso e agora eu estou sendo obrigada a me contaminar. Sendo obrigada a deixar o meu caráter, a mudar, deixar de ser quem eu sou. Eu sou obrigada, foi Deus que me colocou aqui, mas por que isso está vindo sobre mim? Não é Deus. Não é Deus que está te tentando. O Senhor abriu a porta, o Senhor te abençoou, o Senhor te colocou aí, mas é para você ser luz. É para você fazer a diferença. É para você ser o sal, para você dar o sabor. É para você honrar o nome dele. Então, eles estavam juntos. Todos tinham que comer. Todos. O rei determinou. Talvez estejam determinando algo sobre a sua vida. Alguém que seja superior a você. Alguém que tenha poder sobre você. Esteja determinando algo sobre a sua vida. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Pode até mudar o teu nome, mas não pode mudar o seu caráter. O teu nome
não é o seu caráter. Muda o seu nome, mas você continua sendo a mesma pessoa. Podem dizer que você se chama outra pessoa agora. Não te conhece mais pelo teu nome, te conhece por outro nome. Dizem que você é outra pessoa que você não é. Mas e o seu caráter? Ninguém toca no seu caráter. Ninguém muda o seu caráter. Pode ter poder sobre você para mandar em você, para mudar algo na sua vida. Mas é você quem decide se contaminar ou não, independente do que essa pessoa determinou, do poder e autoridade que essa pessoa tem sobre você. Independente de que você precise fazer isso para que você chegue diante do rei, para que você suba de cargo, para que você alcance algo, para que você consiga algo. Dizem que você precisa fazer. Você precisa comer para então, depois você pudesse estar diante do rei. Você precisa fazer. Se você não comer, se você não beber, se você não fizer, se você não se contaminar, você não vai chegar diante do rei e não vai estar com uma boa aparência, não será aprovado. Se você não fizer algo que estão te determinando a fazer, você não será aprovado. Você perderá seu emprego, você perderá seu posto, você perderá a bênção que Deus te deu, você perderá o seu casamento, você perderá o quê? Todo aquele que amar a tua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de Deus, achá-la-á. Importa amar a Deus. Importa agradar a Deus. Se tiver que perder, que perca. O Senhor diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Porque é melhor perder um dos teus membros, dos teus olhos, do teu olho, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se tiver que perder o teu emprego, que perca. Se tiver que perder a minha vida, porque era um risco que Daniel estava correndo, porque ninguém decidiu não se contaminar. Alguém precisa decidir. Alguém precisa decidir. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam juntos. E todos os outros estavam comendo. Mas eles que estavam juntos, ninguém decidia. Você pode talvez esperar, pensar, se alguém decidir não fazer, eu não faço. Se alguém decidir dar o primeiro passo, eu dou também, eu faço também. Vou esperar essa pessoa decidir mudar de ideia, decidir que o rei mude de ideia sobre o que ele determinou sobre mim. Vou decidir essa pessoa parar de fazer isso comigo, de querer isso de mim, de requerer isso de mim. Não. Decida você. Tome você o primeiro passo, seja você a pessoa a decidir. Porque você não pode ser influenciado. Todos os outros estavam comendo e bebendo. E todas essas pessoas têm o poder de te influenciar a comer, a se contaminar, a fazer, a ser como elas. Mas você não pode deixar ser contaminado, influenciado. Você tem que influenciar. E quando você determinar
tomar o primeiro passo, quando você determinar não se contaminar, obedecer, agradar a Deus, você vai fazer com que outras pessoas também não coma, não se contamine, não faça. Você vai trazer pessoas a viver como você, a fazer o que você está fazendo, a deixar de fazer o que você está deixando de fazer. Então, não se deixe ser influenciado, mas influencie. Não deixe ser contaminado, mas traga pessoas, tire pessoas da contaminação. Através de você, da sua decisão, pessoas não serão contaminadas. A palavra de Deus diz que Daniel decidiu não se contaminar. Não diz que Ananias, Misael e Azarias decidiram. Não, quem decidiu foi Daniel. E porque Daniel decidiu, os outros não comeram, não beberam, não se contaminaram. Então, a sua decisão tem poder para mudar vidas, para mudar situações, decretos. Então, o Senhor deu graça a Daniel. O Senhor deu graça e misericórdia a Daniel diante dos homens. O que você terá é a graça de Deus. E a graça de Deus te basta. A graça de Deus é o suficiente. E para esses que decidem não se contaminarem, o Senhor Jesus tem algo exclusivo. Porque Daniel decidiu não se contaminar. Ele recebeu o que os outros não receberam. Aqui diz que ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Você vai se destacar dos outros. Se você decidir não se contaminar, você vai se destacar. Você está pensando que se você não se contaminar, você não vai ser aprovado? Não. Você vai ter a graça de Deus e a graça de Deus te basta, é o suficiente. Você vai ser melhor do que os outros. Você vai ser destacado entre os outros. Ora, a esses 4 jovens que não comeram, que não beberam, que não fizeram o que lhe foi determinado. Não é porque alguém determinou. Não é porque alguém te ordenou. Quem manda na tua vida é Deus. Quem tem que mandar na tua vida é Deus. E o que você sabe sobre Deus, você tem que fazer em qualquer lugar, onde quer que você esteja, na tua terra ou fora da tua terra. Não é porque você está longe, não é porque você viajou que você está em outro estado, não é porque você está em outra cidade, não é porque você está fora da igreja, do culto. Não é porque não tem pastores te vendo, não é porque não tem irmãos ali junto com você que você tem que deixar de ser obediente a Deus. Você tem que ser obediente. O teu caráter não pode ser mudado de acordo com o lugar, de acordo com a posição, de acordo com quem está te mandando, não. Do que está sobre a tua vida. O lugar não muda o caráter. Você é. Onde quer que você esteja, você é. Se você é, não depende do lugar para você ser. Você é e ponto. Então, não importa o que lhe foi determinado. Decida. Você tem o poder de decisão, está nas suas mãos. É você quem decide. E se você decidir não se contaminar, olha o que o Senhor tem para você. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria,
Mas a Daniel, todos que não se contaminaram, mas a Daniel que decidiu. Às vezes você pensa, mas eu que tenho que decidir? É muito difícil decidir. É muito difícil dar o primeiro passo quando ninguém tá dando. É muito difícil. Tem que ser eu no meio de todo mundo, onde todo mundo faz. Porque se eu tomar essa decisão, se for eu que tenho que aparecer, sou eu que tenho que me expor, porque se você decidir, Deus, porque você foi o único que decidiu, você será o único que receberá a exclusividade de Deus. Deus tem algo exclusivo para você. Não pense que você vai agradar a Deus, que você vai fazer por Deus, que Deus não vai fazer por você. Mas também não pense que você tem que fazer por Deus pensando que Deus vai te retribuir. Eu vou fazer porque Deus vai me retribuir. Não é assim. Deus conhece o coração, a intenção do coração de cada um. Você tem que fazer por amor. Você tem que fazer por amor. Então, a Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos, além do que ele tinha dado aos outros, que ele deu a Daniel também. Ele deu somente a Daniel entendimento em toda visão e sonhos. Os outros também não comeram, não beberam, não se contaminaram, mas não receberam o que Daniel recebeu, porque foi Daniel que decidiu. Então não fique pensando, porque eu que tenho que decidir, porque eu que tenho que fazer. Ninguém faz, ninguém se arrisca, ninguém se expõe, porque eu. Deus tem recompensa para você. Deus tem algo exclusivo para você. Você vai receber o que ninguém recebeu. Você vai ser o que ninguém foi. Deus tem honra exclusiva para a sua vida. A gente nunca consegue retribuir a Deus o que ele faz. Porque sempre quando a gente tenta fazer algo para Deus, Deus faz muito mais por nós. Nós sempre ficaremos em dívida com Deus, mas Deus nunca ficará em dívida conosco. Você faz por Deus e Deus faz muito além por você. Você vai tentar retribuir, Deus faz muito além por você. Então, o rei fez perguntas, testou, e não se achou entre todos eles, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não tinha nenhum igual. Era necessário comer, beber, era necessário cumprir o decreto, o que o rei determinou, para que se você chegasse diante do rei e fosse aprovado. O que estão determinando sobre a sua vida? Você está com medo porque essa pessoa tem autoridade sobre a sua vida, porque senão você não vai ser aprovado. A graça do Senhor te basta. O que vai te fazer ser aprovado é você se manter puro diante de Deus. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Se mantenha puro. Decida não se contaminar. Decida ser diferente. Se destaque entre os demais. Tem um propósito, sim, de você estar nesse lugar, mas não é para você pecar. Não é para você envergonhar o nome de Deus. Não é Deus que está te tentando. Deus está falando. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Senhor Jesus, Ele está olhando para você e Ele quer que você seja aprovado. Então, lhe veio tentação, senão humana. Você, Senhor, Ele, quando vem a tentação, Ele dá também o escape. Mas quando o Senhor diz,
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem muita gente que está resistindo à voz de Deus e sujeitando ao diabo. O Senhor está falando, o Espírito Santo de Deus está falando, está incomodando, o Senhor está dando escape. Quando vem a tentação, o Senhor dará também um escape. Mas a pessoa não está resistindo a Deus, não está resistindo ao diabo, desculpa. A pessoa está resistindo a Deus. O Senhor está dando escape e a pessoa continua. O Espírito Santo de Deus está falando, está incomodando e a pessoa não está ouvindo. Está resistindo à voz de Deus. Enquanto o Senhor diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui o rei, ele não se achou entre todos eles, tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, porque eles não foi achado tais como eles, por isso eles permaneceram diante do rei. Por que eles permaneceram diante do rei? Porque eles estavam puros. Eles permaneceram, eles foram aprovados, porque eles não se contaminaram. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Tá vendo o que Deus faz, gente? Confia em Deus. Confia somente em Deus. E seja o que Deus te chamou para ser. Faça o que Deus te chamou para fazer. Independente do lugar onde você esteja, não se contamine. Não se contamine. Se tiver que perder, amém. Assim seja. É melhor perder do que perder a minha alma, do que perder intimidade com Deus, do que perder santidade, do que perder vida espiritual, do que entrar a morte espiritual. É melhor perder. Melhor perder as coisas desta terra e ter Deus, ter a presença de Deus, do que perder a presença de Deus. Não queira perder a presença de Deus por nada, não vale a pena, não troque. Experimenta. Experimenta não se contaminar. Aqui Daniel falou, experimenta, eu peço-te. E eu falo com vocês, experimenta, eu peço-te. Experimenta não se contaminar. Experimenta. E você será destaque entre os demais. Deus tem o melhor para você. Que eu concluo dizendo, experimenta. Experimenta não se contaminar. Não é Deus que está te tentando. Que Deus te abençoe. Que te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, Senhor Jesus.